Esse parque é um patrimônio do sergipano. Há muito já se lutava para criar nesse lugar uma unidade de conservação. Na verdade, o projeto de conservação daqui iniciou em 1983, primeiro passo pelo governo do Estado, e em 1990 o IBAMA começou de fato a implementar ações para que pudesse conservar os atributos naturais daqui. Inicialmente era um projeto que objetivava a criação de uma estação ecológica. Essa área foi escolhida no estado de Sergipe por um projeto de estação ecológica pela Universidade Federal de Sergipe, porque os professores identificaram aqui um lugar com uma diversidade enorme de aspectos naturais e culturais importantes para a conservação, para que ficassem de gerações futuras. E aí a Universidade Federal de Sergipe, em companhia do governo do Estado, elaboraram um projeto e apresentaram a antiga Sudévia. E começou então de fato a trabalhar o projeto de conservação ecológica. A gente inicialmente começamos a fazer um trabalho com as comunidades do entorno, onde buscava sensibilizar o entorno, as pessoas, da importância do lugar. À época existia um uso muito desordenado aqui. As pessoas usavam para usufruir das belezas naturais, mas também usavam para extrair esses recursos. E tinha uma prática aqui antiga, que fazia parte da cultura das pessoas, deve ser pensado assim, até pelo ato como acontecia, mas era um ato que no final causava um dano ambiental muito grande, que era os incêndios. O incêndio que acontecia aqui todos os anos, porque à época existia uma via sacra, que na Semana Santa, uma semana antes do dia da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, e as pessoas subiam a serra, rezando na via sacra, e ao retornar desciam ateando fogo. Então, culturalmente, todo ano a serra estava na queimada total por conta desse incêndio provocado no momento da via sacra. Além dessa atividade, dessa prática nociva ao lugar, existia muita caça, existia muita retirada de madeira, retirada de areia, argila. Então, no início, o IBAMA teve um esforço muito grande para, primeiro, frear esses atos que eram nocivos ao ambiente, a unidade de conservação a ser criada, mas, ao mesmo tempo, fazer com que as comunidades locais se tornassem aliados, se tornassem parceiros. E foi difícil porque toda mudança de hábito gera conflito. Então, as pessoas que estavam acostumadas com aquelas práticas anteriores à ação do IBAMA, inicialmente não gostaram e reagiram. A gente teve um trabalho muito grande de convencimento. E esse trabalho muito grande, esse trabalho inicial, ele coincidiu com a relação de oficina nas comunidades. A gente fez muitas fotos, a gente fez exposição nas comunidades, lá no Povoado Bom Jardim, Areia Branca, no Povoado Serra, no Povoado Itabaiana, aqui no Cajueiro, Junco e Areia Branca. E à época a gente criou um projeto que foi o IBAMA vai à Serra, aliás, a Serra vai à escola e a escola vai à Serra. O objetivo desse projeto foi trazer as escolas para a Serra Itabaiana, aqui para a Estação Ecológica na época, e conversando com as crianças, que eles se tornassem multiplicadores para com os pais nas suas casas e falassem do que viram, do que gostaram, para frear aqui principalmente a prática de caça. E a Serra vai à escola, a gente ia nas escolas, conversava com os professores e os alunos, para que os professores também se tornassem multiplicadores da ideia da importância da conservação desse lugar. Esse projeto de estação ecológica ele andou até 2005 e em 2004 a gente começou trabalhando já numa perspectiva de criação
tem outro andar de conservação, a época discutia assim, parque, estação ecológica, parque estadual, monumento natural, e pelas características do lugar, pela vocação, especialmente da Serra Itabaiana, de uso público, as pessoas que sobem a serra, as pessoas que gostam do Pôr das Moças, gostam do Caldeirão. Então a gente percebeu que o ideal por esse lugar seria uma conservação que agregasse os objetivos de conservação dos recursos naturais, promovesse de uma forma organizada a pesquisa, promovesse de uma forma organizada a educação ambiental, e a gente faz isso ainda hoje com atendimento nas escolas, atendimento no monitorado, e que também garantisse o lazer e o turismo ecológico pelas características do lugar. E aí esse projeto foi apresentado ao IBAMA-SEG em Brasília, e em 2005 finalmente a gente criou o Parque Nacional Serra Itabaiana. De 2013 para cá está acontecendo um fenômeno aqui que nunca aconteceu antes, que é o roubo de pertences de visitantes, especialmente celular, máquina fotográfica. Isso tem se intensificado. Inicialmente a gente ficou assustado, porque como não tinha acontecido antes, a gente não identificava a causa, mas coincidentemente no mesmo momento, em 2013, que começou a acontecer os roubos aqui no parque, começou a acontecer também na cidade de Areia Branca, aqui do lado, que antes não acontecia. Não se tinha registro de acontecimento de roubo, de uso de droga por adolescentes na cidade de Areia Branca. Então, tanto Areia Branca quanto Laranjeiras, quanto Itabaiana, essa parte mais dos povoados que fica aqui circunvizinho do parque, começou a aumentar muito os atos de roubo, o aumento desses atos, né, desses delitos nas comunidades locais, e isso, obviamente, veio para o parque. E não poderia ser diferente porque o parque, por ser uma área, primeiro, isolada, fica com grande facilidade das pessoas, ao praticar esses atos delituosos, fugirem, se escondem no mar, com a possibilidade de estar com equipamentos valorosos. No mesmo momento, fez com que esses delinquentes, ladrões, se não poderia chamar, que estavam agindo no entorno, migrassem aqui para o parque. Então hoje, por exemplo, o reflexo disso é que a gente, até 2013, 2014, a gente recebia aqui entre 5 mil e 8 mil alunos por ano nas ações de visita monitorada. Esse ano, né, a gente pode não chegar a 2 mil. Né? A gente tem um estagiário aqui no parque que cuida especificamente dessa parte. O parque não é só miséria, não é só problemas. Acho que os avanços, a melhoria de um modo para o lugar foi bem mais significativo do que esses atos ainda delituosos que acontecem. Por exemplo, a gente, no passado, esses riachinhos aqui, ó, secavam, tudo eles. Todo ano, em dezembro a janeiro, eles secavam. Na passagem do riacho, da estrada, da trilha, não tinha água. A gente já está 4 anos consecutivos que não falta água. Corre pouquinho, mas não falta água. Significa o quê? Que as nascentes na parte mais alta da Serra Itabaiana estão protegidas, então está segurando água, por conta do quê? Da ausência de incêndio nas nascentes. Então, o parque ele tem a ação de conservação aqui, desenvolvida tanto pelo IBAMA e atualmente pelo Instituto Chico Mendes, serviu para garantir, para cumprir os objetivos para os quais foi criado. Em primeiro momento foi fazer cuidar dos recursos naturais aqui. Quanto à gestão, o componente mais importante aconteceu já agora em 2016 e foi a publicação do plano de manejo. A gente começou a trabalhar no plano de manejo em 2013 e agora em 2016 ele foi publicado. É o instrumento básico de gestão. No plano de manejo que está dito como que o parque deve funcionar, o que é que pode ser feito, o que é que precisa ser feito. Né? O plano de manejo ele normatiza
o uso da unidade de conservação. Então, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar seguindo as orientações do plano de manejo. Identificou-se dois aspectos muito fortes. Primeiro, foi a diversidade dos recursos naturais, né? Fauna, flora, recursos hídricos e a beleza cênica do relevo. Esses quatro aspectos com relação aos recursos naturais não foi visto em outro local do estado de Sergipe com tanta diversidade, com tanta importância, com tanta riqueza cultural para o lugar. E outro aspecto importante foi o aspecto cultural. O parque está inserido numa região de uma religiosidade muito forte, especialmente relacionada aqui a Itabaiana. E o marco disso ainda hoje, uma referência disso ainda hoje, é a Via Sacra que a gente comentou que acontecia e ela ainda acontece. Então, o aspecto cultural aqui é muito forte. E nessa questão cultural, a Serra Itabaiana é um marco das lendas, fábulas e mitos aqui da região, onde no passado encontraram ouro, prata, as riquezas minerais. Me parece que isso está associado um pouco ao período histórico, onde o Brasil era explorado, né, pela venda de minas, né, lá para Portugal. E como o Sergipe, na colonização, fazia parte desse processo de identificação de áreas minerais. Então aqui na Serra Itabaiana dizem que encontraram ouro e prata, e aí tem essa história ainda que aqui tinha ouro e prata. Dizem que Itabaiana é a cidade do ouro porque é associada ao ouro que tinha aqui na Serra. Enfim, são lendas, né, são mitos que decorrem aí há anos a fio e que também marcam o lugar. Então, falar do Parque Nacional da Serra Itabaiana, da sua importância, tem que falar dos aspectos naturais, dos aspectos culturais. Não pode se desassociar. Tanto da questão cultural, da religiosidade, da fé católica, né, da Igreja Católica, não sei se vocês chamam isso, quanto do candomblé. Mas, por outro lado, registra um rito cultural de um grupo de pessoas que faz. Então, o Parque Nacional da Serra Itabaiana é isso. É cultural e é natural, e aí por isso que é socioambiental. As áreas protegidas, ela não pode estar desassociada às pessoas, né? Você não pode fortalecer as ações de conservação excluindo as pessoas. Precisa incluir. Ao vir a unidade de conservação, ele consegue, e tendo a explicação sendo mostrada no lugar, ele consegue associar de fato a importância da proteção das matas para o riacho, só dando isso como exemplo. Então, essa proposta nova de inclusão da sociedade às áreas protegidas, ela precede de muitas ações anteriores. Por exemplo, conhecimento do potencial da unidade de conservação, potencial ecológico, potencial social, e favorecer a participação social. E a participação social tem um instrumento importante que garante isso, que é o Conselho. O Conselho ele propõe e ele representa a sociedade na gestão. Então, a partir desses dois instrumentos e a partir do conhecimento do potencial socioambiental que a unidade tem, pode-se propor alternativas de uso e de conservação. Vejo que, a partir do conhecimento dos atributos socioambientais e socioambientais, dos naturais, e de como a comunidade do entorno se comporta em relação à unidade de conservação, isso é um alicerce importante para que surjam propostas, né, que fortaleçam a gestão da área protegida. Então a gente está direto no momento de transição e um início importante de mudanças, de inclusão de novas perspectivas do parque a partir do plano de manejo. O problema tem, a casa é nossa,
E a gente está aqui para trabalhar junto para que esse parque, de fato, ele seja usado por todos nós hoje e que fique aí para gerações futuras, nossos netos, bisnetos, tataranetos e quem mais vier aí na frente.